Queremos neste momento saudar os nossos irmãos que estão nos seus lares, por conta desta pandemia e algumas situações, entre elas as medidas preventivas que nos impedem de estarmos reunidos no mesmo ajuntamento, neste local de adoração para cultuar o Senhor, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos de início deixar nossa palavra de gratidão àqueles que nos acompanharam pela manhã, nossa EBD, nosso momento matinal de adoração ao Senhor, aos nossos irmãos, às suas famílias, mas também a outros que assim nos acompanharam hoje pela manhã. E antes da nossa oração, queremos também trazer uma palavra àqueles que nos acompanham com relação às nossas transmissões, com relação a outras mensagens que estão ao seu dispor no nosso canal do YouTube, e pedir para você, vá lá no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, clique no sininho e escolha todas as notificações para que você seja avisado sempre que tiver uma mensagem nova no canal. Também pedimos a você que está nos ouvindo, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, com seus contatos. Vamos juntos ajudar a espalhar a palavra de Deus, a levar o Evangelho a outras pessoas por meio deste recurso de mídia que pode ser usado por nós com esses propósitos santos. E lhe motivo a ir até o nosso canal. Ali nós temos muitas outras mensagens, inclusive temos algumas séries em livros, como por exemplo no livro do profeta Jonas, temos uma exposição completa de Jonas, temos a exposição da primeira carta de João, temos algumas mensagens na carta aos Hebreus, temos séries temáticas como por exemplo sobre família, sobre oração e outras mensagens avulsas, tá? Diversas outras mensagens que você pode ir lá no canal e ouvi-las e certamente ser edificado com a palavra de Deus. Você vai encontrar lá também, em continuidade, a exposição da carta aos Romanos, tá? Uma carta amplamente teológica e cheia de conteúdo bíblico para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo, para conduzir pecadores à salvação por meio da fé. Então, peço a você, vá até o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, todas as notificações, compartilhe o vídeo e aproveite outras mensagens que ali estão. Dito isto, vamos orar, pedir a direção do Senhor para esse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador na pessoa de Cristo Jesus, Deus que és soberano, que és perfeito, Deus que é santo, Deus que é onipotente, onisciente, Deus que é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Neste momento, Senhor, nos colocamos na Tua presença pelo livre acesso que Cristo Jesus assim nos abriu, para pedir ao Senhor, ó Pai, que nos abençoe neste momento de culto. Te peço, ó Deus, em favor dos meus irmãos que estão acompanhando dos seus lares este momento, que estão com as suas famílias reunidas cultuando ao Senhor, que o Senhor possa falar aos seus corações, Deus, que o Senhor traga a eles a reverência devida ao seu nome neste momento, embora estejam ali nos seus lares, mas estão no momento de culto ao Senhor. Então que ainda assim eles possam agir com toda reverência, com todo temor e tremor diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor prepare os seus corações para ouvir a Tua palavra, que o Espírito Santo ilumine os seus entendimentos e aplique a palavra do Senhor ao coração dos nossos irmãos. Também peço ao Senhor em favor de outros que não são membros da nossa igreja, mas que neste momento podem estar nos acompanhando, Pai. Que a Tua palavra possa ser graça na vida destes,
Que o Senhor possa, ó Deus Santo, levar edificação de vida para aqueles que já te servem e confrontar para o arrependimento e fé aqueles que ainda não se curvaram diante de Cristo Jesus. Abençoe-nos neste momento, ó Pai, nas orações, nos hinos, ó Pai, na leitura da Tua Palavra e principalmente no estudo da mesma. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar continuidade louvando ao nome do nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, aquele que foi sacrificado em nosso lugar, cantando o hino de número 123. Vamos louvar a Cristo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir o cantor cristão no cântico 123, Bendito Cordeiro. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão a vós são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Nós queremos neste momento trazer aos irmãos uma palavra sobre a nossa campanha de missões nacionais.
Nós iniciamos a nossa campanha logo antes desta paralisação e pretendemos prorrogá-la até o início de maio. Nós temos um alvo a ser alcançado e por isso queremos desafiar os irmãos a continuarem com o seu alvo de oferta missionária, para que no início de maio possamos recolher essas ofertas, enviar a nossa junta de missões mundiais para que ela possa, principalmente neste momento de crise econômica, socorrer os nossos missionários que estão nos campos. É possível que alguns passando por dificuldades financeiras neste momento, e nós podemos ficar daqui sustentando a corda para que eles possam fazer a obra missionária. Então, nós vamos estar neste momento, tá aparecendo aí, vai aparecer na imagem o tema da nossa campanha, a divisa da nossa campanha, e vamos agora também acompanhar um clipe do hino oficial da nossa campanha de missões mundiais. Pedimos aos irmãos, coloquem no seu coração esse propósito de abençoar os nossos irmãos missionários que estão espalhados por todo o mundo. O tema: transforme o mundo com a alegria de Deus. E a divisa diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5. Agora acompanhe conosco a música oficial dessa campanha de missões. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti.
Amém, meus irmãos, que possamos de fato ter esse fervor, essa chama do nosso coração e usar os nossos bens, os nossos recursos, mesmo em tempo de limitações, para ajudar a outros que talvez estejam passando por limitações, por privações ainda maiores. E certamente você vai abençoar a vida de muitos missionários, e estes missionários vão abençoar a vida de muitos outros, levando a eles o evangelho da salvação de Cristo Jesus por meio dos seus recursos. Vamos neste momento ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14. Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14. Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14, onde nós temos a instituição da Páscoa entre os hebreus. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia, até o 14º mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e a porção em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Vamos mais uma vez engrandecer ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, cantando o hino de número 199. Vamos abrir nosso cantor cristão no hino 199, Cordeiro Divino. Sacrifícios imolados sobre o sanguinoso altar não tiravam os pecados, não podiam expiar nossas culpas, nem remorsos dissipar. Temos sangue muito precioso de um divino remidor, eficaz e tão glorioso é o grande
o Cordeiro da completa remissão. Todo o peso do castigo, punição que mereci, lá na cruz, supremo amigo, foi lançado sobre ti. Vou cantando, minha culpa estava ali. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, que foi imolado, que foi sacrificado em nosso favor. Agora quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí na sua casa, onde você se encontra, na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 6 a 8, mas o foco da nossa mensagem vai se dar apenas na parte final do versículo 7. Primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos neste momento suplicar ao Senhor que nos abençoe no estudo e na aplicação da Tua palavra, ó Deus. Fala aos nossos corações, fala ao coração daqueles que nos ouvem neste momento, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós suplicamos isto. Amém. Meus irmãos, culturalmente, no dia de hoje, celebrou-se o dia da Páscoa, que originalmente é uma festividade judaica e que nada tem a ver com coelhos ou com ovos de Páscoa. A Páscoa, conforme consta em Êxodo capítulo 12, foi instituída em decorrência da libertação que Deus efetuaria na vida dos israelitas, que já há 400 anos eram escravizados pelos egípcios. E esta festa entrou para o calendário religioso anual de Israel como lembrança do que Deus havia feito por ele naquela ocasião. No entanto, mesmo sendo uma festividade judaica religiosa, a Páscoa, meus irmãos, é cheia de simbolismo que se aplicam ao cristianismo por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o sacrifício do Cordeiro Pascal apontava para a morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. A libertação do Egito aponta para a libertação da escravidão do pecado efetuada por Jesus Cristo na vida daqueles que creem. O livramento físico de Israel aponta para a salvação espiritual do povo de Deus. A purificação dos israelitas antes da celebração da Páscoa aponta, meus queridos irmãos, para a purificação dos nossos pecados que seria feita mediante o derramamento do sangue de Jesus. O memorial do êxito na Páscoa aponta, meus queridos irmãos, para o memorial da morte do nosso Senhor Jesus Cristo,
hoje, através da ceia do Senhor. Também a expectativa messiânica da Páscoa pode ser comparada à expectativa cristã da volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos sim enxergar muitos simbolismos na Páscoa que alcançaram a sua plenitude e o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas nenhum destes é tão vivo para nós, é tão crucial quanto o simbolismo do Cordeiro, que simbolizava para nós a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, como afirma o pastor Leandro Peixoto no seu sermão intitulado O Significado da Páscoa, a sua chegada traz consigo bastante confusão. Afinal, pergunta o pastor Leandro, o que se comemora na Páscoa? Qual é o seu significado? Meus queridos, acredito que uma das passagens mais esclarecedoras e diretas sobre o significado da Páscoa, aplicado ao contexto da fé cristã, esteja em 1 Coríntios, capítulo 5, em especial, versículo 7, a parte B. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta noite. E de acordo com esta afirmação que consta no verso 7, de que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, foi imolado em outras traduções, é que nós vamos estudar hoje, que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em favor das nossas vidas. E eu quero destacar nesse texto 3 fatos presentes na morte de Jesus que fazem dele o nosso Cordeiro Pascal, conforme Paulo afirma aqui. O primeiro fato é que, como nosso Cordeiro Pascal, Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados. Há muitas verdades presentes nesta pequena afirmação paulina, verdades que desafiam a nossa mente ao mesmo tempo que acalmam o nosso coração. Desafio as nossas mentes, meus irmãos, desafio as nossas vidas por conta da morte do Senhor Jesus, que cobra de nós arrependimento e fé. Mas acalma o nosso coração, por sabermos que a nossa esperança está em Cristo, por sabermos que a nossa salvação repousa no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como judeu, Paulo tinha em mente a imagem do Cordeiro Pascal do Antigo Testamento, lá de Êxodo capítulo 12. E após aquela instituição, anualmente, o povo de Israel sacrificava um cordeiro para comemorar a Páscoa. No entanto, este cordeiro era apenas símbolo, era apenas sombra do mais perfeito sacrifício de todos os cordeiros, do mais precioso de todos os sangues que seria derramado, o próprio sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele derramamento de sangue, todos aqueles cordeiros sacrificados, sinalizavam para o perfeito cordeiro que seria imolado em nosso lugar. O termo sacrificado, relacionado ao cordeiro da Páscoa, tem o sentido de degolar ou matar em sacrifício. Meus irmãos, foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo como o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi degolado, ele foi morto, ele foi crucificado em nosso favor lá naquela cruz. De tal maneira que nós não podemos pensar na morte de Jesus sem pensar nos horrores da crucificação. Além de ser uma morte destinada apenas aos piores criminosos da época,
também era uma morte cheia de crueldade, cheia de sofrimento. E Jesus Cristo enfrentou esta morte pelos nossos pecados. Por isso sim, Jesus é o Cordeiro enviado por Deus para ser morto de uma vez por todas pelos nossos pecados. Inclusive João Batista reconheceu isso quando Jesus veio a ele logo após o seu batismo. Ele disse, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Fica claro, meus queridos, aqui que Jesus é o Cordeiro enviado por Deus para ser sacrificado em favor do seu povo. E dito isso, eu gostaria de ressaltar alguns conceitos presentes nesta morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor, como nosso Cordeiro, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em primeiro lugar, podemos aqui ver que o sacrifício de Jesus, ele foi substitutivo. Ele morreu não apenas pelos nossos pecados, ele morreu no nosso lugar. Na instituição da Páscoa, os cordeiros deveriam ser sacrificados e o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas das casas das famílias. Desta maneira, quando o Senhor viesse descarregar a sua ira sobre os primogênitos egípcios, o Senhor pouparia da destruição a casa dos israelitas por causa do sangue daquele cordeiro. O cordeiro morreu como substituto dos primogênitos de Israel. E da mesma forma, Jesus Cristo morreu como nosso substituto. Ele morreu no nosso lugar, para que a ira de Deus não fosse descarregada sobre nós, para que a destruição que nós merecemos não nos alcançasse, mas fosse lançada sobre o seu próprio Filho lá naquela cruz. E nós costumamos a se referir a esta morte substitutiva, dizendo que a morte de Jesus foi vicária, ou seja, que ele morreu para substituir a nós, que ele morreu não apenas por nós, mas que ele morreu no nosso lugar. Na cruz, o Senhor Jesus assumiu o nosso sofrimento, assumiu o nosso castigo, assumiu os nossos pecados e também assumiu a nossa própria morte. Jesus morreu no nosso lugar. Mas veja comigo, em segundo lugar, que o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi único. Após a instituição da Páscoa, anualmente as famílias de Israel deveriam sacrificar um cordeiro a Deus, em memória da libertação que Deus havia lhes feito lá no Egito. Foi mandamento de Deus que na instituição da Páscoa, que por todas as gerações o povo de Israel continuassem a celebrar a Páscoa, sacrificando um cordeiro, derramando o sangue de um cordeiro para lembrar-lhes que foi mediante esse sangue que eles foram realmente livres da ira de Deus lá na libertação da escravidão egípcia. Porém, meus irmãos, o sacrifício do Senhor Jesus aconteceu de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus não precisa ser repetido anualmente, como era feito o sacrifício dos animais no Antigo Testamento. E isto porque Deus ficou plenamente satisfeito com a morte do seu Filho. A morte de Jesus foi de tal maneira eficaz, que aconteceu de uma vez por todas, anulando todos os sacrifícios do Antigo Testamento e não precisando de repetição. É neste sentido que Hebreus 7:27 diz assim: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele, se referindo a Jesus, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, e a razão para isto
é dito no seguinte: porque ele fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Jesus não tinha necessidade de, como os sumos sacerdotes, adentrar a presença de Deus anualmente para oferecer sacrifícios. Ele fez isso de uma vez por todas, porque o seu sacrifício foi único, foi eficaz, satisfez a justiça de Deus e atendeu todos os propósitos pretendidos pelo Pai. Assim como o Cordeiro Pascal foi eficaz no seu propósito de livrar os israelitas do furor da ira de Deus, também o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal, foi eficaz em alcançar os propósitos pretendidos por Deus para a vida do seu povo. Todos aqueles cordeiros pascais do Antigo Testamento simbolizavam e apontavam para esse momento ímpar da história, em que o Filho eterno de Deus se faria homem para ser sacrificado de uma vez por todas em favor dos nossos pecados. Mas veja comigo em terceiro lugar aqui, que o sacrifício de Jesus ele foi perfeito. Além de ser substitutivo, além de ser único, ele foi perfeito. Conforme Êxodo, capítulo 12, versículo 5, o cordeiro que deveria ser oferecido naquela ocasião como sacrifício a Deus, para que Deus poupasse da destruição o povo de Israel, deveria ser um cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha. Meus irmãos, porque Jesus Cristo precisou vir a este mundo, enfrentar a morte de cruz, em favor das nossas vidas, em favor do perdão dos nossos pecados. Porque tão somente Jesus, o Filho de Deus, é perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma injustiça, de tal maneira que tão somente Deus aceitaria este sacrifício vindo do seu próprio Filho. Assim como o cordeiro deveria ser perfeito para ser aceitável a Deus na celebração da Páscoa, também o sacrifício de Cristo requeria dele a perfeição para que fosse agradável a Deus. E Jesus Cristo ofereceu-se ao Pai como perfeito sacrifício. Havia muitas exigências específicas quanto ao cordeiro que seria sacrificado no Antigo Testamento. E Jesus Cristo cumpriu na sua vida, na sua morte, todas estas exigências. Tanto é que, se referindo a Jesus Cristo, Pedro mostra que ele atendeu todos os requisitos de perfeições exigidas por Deus para poder ser morto no nosso lugar. Veja o que o apóstolo Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, o ouro que fostes comprado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos alegaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, ou seja, perfeito, o sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Assim, como cordeiro pascal, o sacrifício de Jesus atendeu todas as exigências de perfeições do Antigo Testamento, todas as exigências de perfeições exigidas pelo próprio Deus, e isto satisfez plenamente a Deus, de tal maneira que todos quanto creem nele são cobertos pelo manto da sua justiça, são perdoados dos seus pecados, são lavados pelo seu próprio sangue. Portanto, meus irmãos, não podemos falar de Páscoa dissociado do horror da crucificação de Cristo Jesus. E não podemos falar da crucificação de Cristo sem falar dos momentos cruéis que ela envolveu. Mas tudo isso Jesus Cristo fez no seu lugar. Jesus Cristo fez de uma vez por todas, e Jesus Cristo fez com toda a perfeição. Jesus morreu no seu lugar em favor dos seus pecados. E conforme então estamos vendo,
Jesus é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. E estamos aqui analisando 3 fatos na morte de Jesus que fazem dele o nosso Cordeiro Pascal. O primeiro fato é que, como nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados. O segundo fato é que, como nosso Cordeiro Pascal, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Como já vimos, João Batista deixa bem claro que a missão de Jesus como Cordeiro de Deus era tirar o pecado do mundo, especificando-se aqui que isso se refere àqueles que creriam em Cristo Jesus. Ou seja, Deus enviou o seu Filho à cruz para ali levar sobre si os nossos pecados. Ele não apenas morreu por nós, ele não apenas morreu em favor do perdão dos nossos pecados, mas ele morreu para levar sobre si os nossos próprios pecados. E essa verdade pode ser vista em alguns resultados da morte de Jesus aplicado aos que creem, entre os quais eu gostaria de destacar 3 aqui nesse ponto. O primeiro é que em sua morte Jesus fez expiação pelos nossos pecados. Eu creio que uma das doutrinas mais cruciais para o cristianismo é a doutrina da expiação. No Antigo Testamento, a expiação acontecia anualmente, quando o sacerdote oferecia sacrifícios em favor do pecado do povo. Nós podemos ver isso presente em Levítico, capítulo 16, versículos de 5 a 10, onde Arão está ali no dia da expiação para fazer este momento de expiação, para recomendar que isso fosse feito entre o povo de Israel. É um texto longo, mas vale a pena a leitura, acompanhem comigo aí. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e 1 carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação que será para ele, e fará a expiação por si e por sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo no deserto como bode emissário. Levítico 16, 5 a 10. Meus irmãos, Jesus Cristo é este Cordeiro Pascal, que foi apresentado vivo na cruz do Calvário, mas que foi em seguida sacrificado para levar sobre ele os nossos pecados. Assim como o bode emissário simbolicamente levava para longe de Deus os pecados do povo no dia da expiação, Jesus Cristo, mediante a sua morte na cruz, leva para longe de Deus os nossos próprios pecados. Com isso em mente, podemos pensar em expiação como ato de Deus em cancelar a dívida do pecado daqueles que creem no seu Filho. Podemos pensar em expiação como ato de Deus de remover os pecados daqueles que creem em Cristo e lançá-los sobre o seu próprio Filho lá na cruz do Calvário, de tal maneira que os nossos pecados são expiados, são removidos, não por nossas ações ou merecimentos pessoais, mas pelo precioso sangue do nosso Cordeiro Pascal, que nos lava de todo o pecado. Meus irmãos, sabemos que no Antigo Testamento os cordeiros sacrificados não podiam e nem tinham o propósito de remover o pecado, mas simbolizavam para esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo, para o Cordeiro de Deus que levaria sobre si os nossos pecados,
que iria expiar na sua própria morte os nossos pecados. O sangue de bodes, de novilhos, não poderia fazer isso. Por isso que Hebreus 10, 3 e 4 diz assim: contudo, estes sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros tire pecados. Somente o sangue de Jesus pode fazer isso. O derramamento de sangue lembrava ao povo de Israel que eles eram pecadores e que aqueles sacrifícios levavam simbolicamente a ira de Deus que seria contra eles. Mas conforme Hebreus, isso aconteceria até o dia em que o precioso sangue de Jesus seria derramado para remover as imundícias do pecado do nosso coração. Em sua morte, diz ainda o autor de Hebreus 9, 26, Jesus aniquilou o poder do pecado na vida daqueles que creem. Por isso ele diz: mas agora, ele, ou seja, Jesus Cristo, apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar, que na versão NVT traz a palavra remover o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Meus queridos irmãos, com isso fica claro que verticalmente a expiação tem o seu pano de fundo na soberana compaixão de Deus, em prover o seu Filho como sacrifício para a remoção dos nossos pecados. É um ato da compaixão, da misericórdia de Deus para as nossas vidas, a expiação. Mas horizontalmente, a expiação repousa na pecaminosidade humana, na sua necessidade, na sua incapacidade de lidar com os seus próprios pecados. A expiação é realizada por Deus mediante o sangue de Cristo em favor de pessoas pecaminosas, necessitadas e impotentes de lidar com seus próprios pecados e de remover de sobre si a ira de Deus. Por isso podemos sim afirmar que os nossos pecados encravaram Cristo naquela cruz. Mas veja comigo em segundo lugar aqui, que em sua morte Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. A ideia de propiciar é a ideia de aplacar a ira de Deus, de acalmar a ira de Deus. E esta ideia, meus irmãos, está intrinsecamente ligada ao contexto da expiação. À medida que Jesus Cristo expia os nossos pecados, à medida que Jesus Cristo remove de sobre nós os nossos pecados, levando sobre Ele próprio, Ele está levando sobre si, Ele está recebendo sobre si a ira de Deus. Ou seja, Ele está aplacando, Ele está acalmando esta ira de Deus que Deus estaria a ponto de descarregar sobre nós. No dia da expiação, um sacrifício era oferecido para que a ira de Deus, por causa dos pecados do povo, fosse acalmada. Simbolicamente, Deus descarregava a sua ira sobre aquele bode emissário, de tal maneira que liberava perdão para os ofensores. Em sua morte, Jesus Cristo levou sobre si a ira de Deus que seria lançada sobre nós, de tal maneira que hoje somos aceitos na sua presença, conforme Paulo diz em Romanos 3:25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que levou sobre si a santa e justa ira de Deus, para que nele pudéssemos nos aproximar da presença do Senhor. Fazendo isto, o Senhor Jesus propiciou, o Senhor Jesus acalmou a ira de Deus, pois ela foi lançada sobre Ele próprio. Jesus é o Cordeiro Pascal, que absolveu sobre si o furor da ira do Pai, que seria descarregado sem nenhuma piedade sobre nós, porque assim merecíamos.
Mas veja em terceiro lugar comigo ainda aqui, que em sua morte, Jesus pagou pelos nossos pecados. Por isso ele é o nosso Cordeiro, porque na sua morte, mediante o seu sangue, ele pagou a penalidade dos nossos pecados. Veja comigo o argumento que Paulo usou ao exortar os coríntios quanto à prática da santificação, quanto a se livrar do velho fermento. Veja lá: porque fostes comprados por um preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Neste capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo vem tratando de um aspecto do aspecto da santidade da igreja, da pureza da igreja. Paulo vem falando a respeito da atitude que a igreja deveria ter como um acontecimento pecaminoso no seu meio. E no verso 20 do capítulo 6, Paulo então diz o porquê eles deveriam agir daquela maneira, remover o pecado do meio da igreja. E o argumento usado é: porque vocês foram comprados por bom preço. Que preço é este? É o preço do sangue de Jesus Cristo, é o preço da morte do Cordeiro de Deus. A morte de Cristo foi o preço requerido pelo Pai, pelo pagamento dos nossos pecados. Por isso Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, não a nós, não ao diabo, mas ao próprio Pai, porque era o Pai que precisava ser pago pelos nossos pecados, pelos pecados daqueles que creriam no seu Filho. Centenas de anos antes deste acontecimento, o profeta Isaías já se referira a isso, afirmando que o servo sofredor, Jesus Cristo, levaria sobre si o castigo que era nosso. Entre os versos 1 a 12 do capítulo 53, nós podemos ver algumas afirmações do profeta Isaías que estão diretamente ligadas à morte de Jesus Cristo. Veja algumas que selecionei. Lá é dito: ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 4. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelos seus açoites na NVT, somos sarados. Versículo 5 também. Ao Senhor agradou moê-lo, agradou esmagá-lo, conforme consta na NVT, como oferta pelo pecado. Versículo 10. Os pecados deles levará sobre si os pecados de quem? Os nossos pecados. Versículo 11. Ele levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Versículo 12 também na versão NVT. De quem é a culpa que ele levou? De quem são os pecados que ele levou? Por quem foi que ele morreu? Por que foi que ele morreu? Para pagar, para levar sobre si o castigo dos nossos pecados, para levar sobre si a penalidade dos nossos pecados, para levar sobre si a culpa dos nossos pecados e interceder diante do Pai por nós. E embora essas verdades sejam mais do que suficientes para provar a tese de que Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados, quero ainda citar 1 Coríntios 15, 3, parte B, e Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, respectivamente. É dito: Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. E em Colossenses: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da circuncisão de sua carne humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. E o porquê que Deus cancelou a nossa dívida de pecado? Porque Jesus Cristo já pagou por ela lá na cruz. Portanto, meus irmãos, da mesma forma que o bode da expiação levava sobre si a culpa, a penalidade dos pecados do povo, também Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, levou sobre si a culpa, a penalidade que os nossos pecados merecem, porque ali ele pagou por eles.
Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. E por isso Jesus Cristo precisou morrer para pagá-la no nosso lugar. E verdadeiramente Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Mas o terceiro fato que quero olhar nesse texto, na morte do Senhor Jesus Cristo, que faz dele o nosso Cordeiro Pascal, meus irmãos, é que além de ele ter sido sacrificado pelos nossos pecados, além de ele como Cordeiro Pascal ter levado sobre si os nossos pecados, como nosso Cordeiro Pascal, Jesus nos libertou dos nossos pecados. Veja comigo aí, neste ponto, em primeiro lugar, que Jesus nos libertou dos nossos pecados, nos trazendo redenção. Um dos símbolos mais vivos na celebração da Páscoa judaica, o acontecimento mais importante na instituição da Páscoa, foi a libertação realizada por Deus em favor do povo de Israel. De tal maneira que quando Israel se reunia para celebrar a Páscoa, eles deviam trazer às suas lembranças este acontecimento, que eles eram escravos no Egito, mas que Deus, com a sua mão poderosa, trouxe para eles libertação, liberdade do poder opressor dos egípcios. A história, meus irmãos, é bem conhecida e está registrada no livro de Êxodo, que consta a escravidão e a libertação do povo de Deus. Com sua mão poderosa, Deus resgatou o seu povo do terror da escravidão que já perdurava 400 anos. 4 séculos sendo escravizados, sendo dominados pelos inimigos, sendo oprimidos, até que lá é dito que Deus ouviu o clamor do seu povo, que Deus ouviu a agonia, a opressão, a escravidão do seu povo e decidiu agir em favor dele, trazendo redenção, trazendo libertação, resgatando para si o seu povo que estava sendo escravizado. Mas aquela redenção, aquele resgate físico, era apenas símbolo da libertação espiritual que Jesus Cristo faria na vida daqueles que creem nele. O termo redenção se referia ao preço pago pela libertação ou pelo resgate de um escravo. A ideia, meus irmãos, é que Jesus morreu para nos resgatar de volta para Deus, nos livrando do poder, do domínio e da escravidão do pecado. Como o nosso Cordeiro Pascal, Jesus derramou o seu sangue para que com o seu sangue nos comprasse de volta para Deus e nos resgatasse do império das trevas, conforme Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, e nos transportasse para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo morreu para nos resgatar do poderio do pecado, para nos libertar do nosso próprio pecado, para nos livrar do vício do pecado, para nos trazer libertação espiritual. Em sua morte, meus irmãos, Ele nos resgata do pecado, Ele nos resgata do próprio poder da morte, porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá, diz o Senhor Jesus. E Ele nos resgata do poder do inferno, porque num dia ouviremos do Senhor: vinde benditos do meu Pai, entrai neste reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque nele, conforme diz Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. E que riqueza é esta graça de Deus, que faz com que Deus resgate pecadores como nós. Que precioso é esse sangue de Cristo Jesus, que faz com que Deus nos perdoe dos nossos pecados e nos livre da escravidão que imperava sobre nós.
Sendo assim, Deus foi o responsável pela redenção dos israelitas do poder dos egípcios. Também Deus é o único responsável pela nossa redenção do poder do pecado, da escravidão do pecado, por meio do sangue do Cordeiro Pascal. Mas veja em segundo lugar comigo, que ao nos libertar dos nossos pecados, Jesus Cristo nos trouxe redenção. Nos trouxe salvação. Ele nos trouxe redenção, Ele nos trouxe salvação. Nas Escrituras, o evento da Páscoa está diretamente relacionado com a história da salvação. Em meio ao sofrimento israelita, Deus lhes proveu o livramento, o que aponta para a grande salvação que vem do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que este livramento, ou esta salvação física que Deus proveu para Israel, salvando eles da escravidão do Egito, salvando eles dos seus opressores, aponta para a nossa salvação espiritual, que se deu por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do sangue do Cordeiro que foi aspergido sobre as nossas vidas. No Antigo Testamento, lá na libertação do povo, Deus ordena que as casas fossem aspergidas em suas portas com o sangue do Cordeiro. E isso para que quando Deus viesse com todo o furor da sua ira, destruir os egípcios, pudesse poupar o povo de Israel. Aquele sangue era um sinal de que Deus não iria destruir aquela casa. Aquele sangue fez com que Deus passasse a sua ira por cima e não a descarregasse sobre os israelitas. Por meio do valioso sangue de Jesus, nós somos salvos da ira de Deus, nós somos salvos da destruição causada pelo pecado. E Deus não apenas nos resgata do domínio, da escravidão do pecado, Ele também nos presenteia com a dádiva da salvação eterna da nossa alma. E esta salvação, meus irmãos, é motivo de regozijo. Essa salvação é a garantia de que não mais seremos escravizados pelo pecado, que não mais sofreremos em nós mesmos o juízo de Deus. Por isso que Pedro, em Atos 4:12, diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E por que não? Porque somente este, Jesus Cristo, o homem, morreu na cruz pelos nossos pecados. Somente no seu sangue nós podemos alcançar a liberdade do pecado, do domínio do pecado, e alcançarmos tão grande salvação. Somente Deus poderia efetuar a salvação dos israelitas da escravidão egípcia. Somente Deus pode efetuar a salvação de um pecador diante da sua impotência espiritual. E como disse o profeta Jonas, nós temos que confessar: a salvação vem do Senhor. Jonas 2:9. Mas em terceiro e último lugar, ao nos libertar dos nossos pecados, Jesus Cristo nos trouxe purificação e perdão. Nós vemos na instituição da Páscoa que o cordeiro deveria ser comido acompanhado de pães sem fermento e de ervas amargas. O pão deveria ser sem fermento porque era símbolo da corrupção presente no coração humano, era símbolo da pecaminosidade humana, e lembrava-lhes a purificação operada por Deus nas suas vidas. As ervas amargas lembraria a amargura do pecado que o povo viveu, a amargura da escravidão que o povo viveu por 400 anos lá no Egito. Jesus Cristo morreu
para com o seu sangue purificar-nos do fermento do pecado e dar-nos do seu perdão. Jesus Cristo morreu para que na sua morte, no seu sangue, pudesse remover de nós o castigo dos nossos pecados, pudesse nos dar a dádiva do perdão de Deus, a dádiva da paz com Deus e assim remover a amargura que o pecado deixou nas nossas vidas. Nesse sentido, Paulo exorta os coríntios a não mancharem as suas vidas com o pecado, uma vez que eles já foram limpos pelo sangue de Cristo. Veja o que ele diz no verso 7: alimpai-vos, pois do fermento velho, ou seja, dos pecados anteriormente cometidos, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E ele foi sacrificado, meus queridos, para nos purificar, para nos limpar de todo o pecado, conforme Paulo diz no início do verso 5 aqui, do verso 7 do capítulo 5, para que sejamos nossa nova massa, ou seja, santos, puros, irrepreensíveis. Nós bem sabemos que a Páscoa era um cerimonialismo de purificação de pecados também. Por isso João 11:55 diz assim, que faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa acontecesse. A Páscoa era também um cerimonialismo de purificação. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, é quem faz agora essa purificação nos nossos corações. Todo esse cerimonialismo de purificação duraria até o dia em que Jesus Cristo oferecesse a si mesmo como oferta a Deus pelos nossos pecados, conforme Hebreus 9:14. Ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus. Por mais amarrotados que estejam os nossos corações, Deus pode limpá-los com o sangue de Cristo. Por mais numerosos que sejam os nossos pecados, mesmo que eles sejam mais numerosos do que a areia do mar, Deus pode perdoá-los por causa do sangue de Jesus Cristo morrido em seu favor. Sim, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Portanto, estudamos nesta noite uma das mais ricas afirmações das Escrituras, que atesta que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. E analisamos essa verdade à luz de 3 fatos relacionados com a morte sacrificial de Jesus, o que confirma ser Ele o nosso Cordeiro Pascal. O primeiro fato é que, como Cordeiro Pascal, Jesus Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados. Este sacrifício foi substitutivo, ele foi único, ele foi perfeito e por isso Deus o aceitou. O segundo fato é que, como nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Em sua morte ele fez expiação pelos nossos pecados. Em sua morte ele fez propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele levou sobre si a ira de Deus. Em sua morte ele fez o pagamento pelos nossos pecados, entregando a si mesmo como pagamento a Deus. O terceiro fato que estudamos é que, como nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados. Ele nos trouxe redenção, ele nos resgatou de volta para Deus. Ele nos trouxe salvação espiritual, salvação da nossa alma. E Ele nos trouxe purificação e perdão de pecados, e por isso, de fato, hoje nós desfrutamos da graciosa presença de Deus. E eu queria finalizar destacando algumas aplicações à luz do que estudamos. Em primeiro lugar, a primeira aplicação, gostaria de lhe levar de volta ao texto para juntos observarmos por quem foi que Jesus Cristo foi crucificado como um Cordeiro Pascal. Observe que o texto diz
Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Este nosso se refere a Cristo Jesus aplicado aos coríntios, dizendo: Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal de vocês, mas não a todos os coríntios, mas aos irmãos daquela igreja que verdadeiramente eram salvos, que já haviam experimentado dos benefícios do sangue do Cordeiro, mediante a confissão de fé, mediante arrependimento, mediante vidas santas. Meus irmãos, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme diz João 1,29. Mas este mundo não são todas as pessoas, são aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso Jesus é o Cordeiro não de todo o mundo, Ele é o Cordeiro daqueles pelos quais Ele morreu na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro Pascal daqueles que creem no seu nome. Isso traz um desafio para o seu coração, conforme vamos ver mais à frente. O desafio de assumir a sua pecaminosidade, de confessar os seus pecados, de crer em Cristo como seu Redentor, como seu Salvador. Isso traz confronto também ao nosso coração como igreja do Senhor, conforme também vamos enfatizar mais à frente. Porque isso deve despertar em nós uma paixão pela santidade, a paixão pela pureza, a paixão pelo que é justo, pelo que é reto, como uma forma de honrar, de enaltecer o sangue do nosso precioso Cordeiro. Meus irmãos, Jesus é o Cordeiro Pascal, mas esse Cordeiro Pascal foi sacrificado em favor daqueles que creem no seu nome. A minha segunda aplicação, nela eu gostaria de apontar quais as possíveis atitudes, reações que um pecador que ainda não desfruta do deleite desse sacrifício de Cristo, que ainda não experimentou os benefícios da morte sacrificial de Jesus, pode ter diante de Cristo nesta noite. Duas atitudes com as suas respectivas implicações. A primeira atitude, que você que me ouve nesta noite, mas que ainda não se beneficiou do sacrifício desse Cordeiro Pascal, que você pode ter, é assumir a sua condição de pecador, é assumir a sua culpa de pecador e lançar-se totalmente aos braços de Jesus Cristo, o Cristo crucificado, para que você possa ser coberto pelo precioso sangue dele. Você precisa nesta noite, neste momento de desespero, neste momento de pandemia, neste momento de sofrimento, diante das Escrituras Sagradas, diante do Cristo crucificado, diante do Cordeiro Pascal, voltar-se para Deus em busca de livramento, não apenas físico, mas acima de tudo, livramento do castigo, da ira de Deus, livramento do juízo de Deus e desfrutar da salvação que Cristo pode te dar. A atitude positiva que você pode ter diante do Senhor Jesus Cristo nesta noite é confessar os teus pecados, é suplicar pelo perdão dele e lançar-se totalmente a ele para ser salvo. Neste momento de pandemia, neste momento de desespero, de caos na humanidade, mais do que o pavor da morte, você deve sentir o pavor da ira de Deus, e isso precisa te levar até Jesus Cristo para confissão, arrependimento e fé. Mas a atitude negativa que você pode ter, e eu não lhe aconselho a ter a assumir essa atitude, é a mesma descrita pelo profeta Isaías no capítulo 53, versículo 3 do seu livro, que diz assim: dele não fizemos caso. Este texto, dele não fizemos caso, que reflete a postura negativa de um pecador diante do Senhor Jesus Cristo, deu título a um dos mais belos e confrontantes sermões pregados por Charles Spurgeon, que foi o seguinte tema: uma triste confissão. E Spurgeon desenvolve e argumenta como é triste para a vida de um pecador
não fazer caso do sangue precioso de Jesus Cristo. Saiba que esta atitude lhe deixa debaixo da ira de Deus e do justo castigo que os seus pecados merecem. Por isso eu suplico a você nesta noite, não ande por este caminho, não despreze o Cristo crucificado no seu favor nesta noite. A terceira e última aplicação que eu quero fazer aqui é enfatizar qual deve ser a postura daqueles que já foram purificados, perdoados e lavados pelo precioso sangue do Cordeiro Pascal. A afirmação paulina de que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal foi escrita num contexto em que ele vem exortando a igreja quanto à prática da santidade, quanto a tirar do seu meio pessoas que estavam insistentemente vivendo em pecado, para que aquele pecado não fizesse parte da vida da igreja. Paulo está exortando a igreja à santidade cristã. Ela estava se contaminando com o velho fermento, o fermento do pecado, estava pisoteando o sacrifício do Cordeiro Pascal que foi imolado por ela. E é neste contexto que Paulo diz: porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Isso, meus irmãos, significa dizer que Deus requer do seu povo que honre o seu Filho, que honre a morte do seu Filho, que honre o sangue que o seu Filho derramou por meio de uma vida santa, por meio de uma vida piedosa, de uma vida justa. É isso que Deus espera de você que já crê em Cristo Jesus, que a sua vida não seja manchada pelo pecado, que um dia Jesus Cristo morreu para purificá-los, mas que você glorifique, que você exalte o seu Cordeiro Pascal por meio de uma vida santa. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê a graça de glorificarmos Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Nós vamos neste momento orar, mas antes da oração nós queremos mais uma vez pedir a você que nos ouviu nesta noite, que possa ir até o nosso canal, possa se inscrever, ativar o sininho lá, clicando em todas as notificações, para que você possa receber aviso das mensagens que nós estaremos ainda pregando. E que você possa compartilhar este vídeo, que você possa compartilhar outros vídeos, outras mensagens que estão no canal, que tem como propósito abençoar a sua vida. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai bendito, nosso eterno Criador e Salvador em Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, neste momento, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que sempre cumpre os propósitos designados pelo Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela morte do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ser Ele o nosso Cordeiro Pascal, aquele que foi imolado, que foi sacrificado na cruz, pelos nossos pecados, ó Deus, pelas nossas vidas, para que nele tivéssemos libertação, Pai. Nós pedimos neste momento que o Senhor possa aplicar no poder e autoridade do Espírito Santo esta palavra pregada ao coração dos nossos ouvintes, Deus. Que a Tua palavra desta noite possa desafiar a Tua igreja à prática da santidade, a se livrar, ó Deus, de traços do velho fermento, do velho homem, e se renovar, ó Deus, com traços de santidade, o novo homem, que se reveste em todos os dias de santidade para a glória de Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor use esta palavra, Deus, também para confrontar o coração daqueles que ainda não foram lavados pelo sangue de Jesus. Que eles possam nesta noite olhar para Jesus como o Cordeiro que foi sacrificado. Que eles possam nesta noite assumir os seus pecados, confessá-los a Jesus Cristo, se arrepender deles e crerem para a salvação eterna das suas vidas, Pai. Muito obrigado por este momento de adoração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos nós.
E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.